Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E a passagem bíblica para a nossa reflexão de hoje vem lá de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você já deve ter ouvido falar que o grande apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, foi um grande perseguidor da igreja, não é mesmo? Ele perseguia e colocava na prisão todos quantos seguiam os ensinamentos de Jesus. Invadia casas e arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Além disso, ele dava testemunho contra essas pessoas, votando a favor da morte delas. Que passado, não é? Como lidar com um passado assim? Quantas injustiças com as quais lidar? Quanto remorso, quanta culpa depois que descobriu atos tão abomináveis. Imagino que não foi fácil lidar com um passado assim. Até o apóstolo Paulo teve que lidar com o seu passado e fazer paz com ele. Eu gostaria de, nessa oportunidade, abordar o seguinte tema com base na vida do apóstolo Paulo: como fazer paz com o passado. Em primeiro lugar, em condições normais é impossível esquecer as faltas que nos marcaram. O que aconteceu conosco ou o que fizemos de errado no passado não tem como esquecê-lo ou apagá-lo. Ele está lá e por vezes essas situações vêm à memória, a menos que você tenha uma amnésia lacunar. E às vezes isso também pode acontecer. Se esse é o caso, não significa necessariamente que a dificuldade foi superada. O problema não são as memórias em si, pois elas não desaparecem, mas sim como elas ainda doem em nós, como lidamos com a culpa e outros sentimentos e como nos comportamos em relação ao que ocorreu. Às vezes, atendo no consultório pessoas que carregam um fardo muito grande por coisas que aconteceram a elas ou por faltas que cometeram no passado. Algumas chegam querendo, entre aspas, cura completa do que aconteceu. E por vezes, depois da queixa do paciente, digo que a cura talvez seja um objetivo, em princípio, muito longe para atingir. Quem sabe, inatingível. Sugiro objetivos mais alcançáveis no momento, tais como a diminuição da dor, da vergonha, da culpa, o crescimento que pode advir do que aconteceu. E paradoxalmente, ao invés de se evitar falar da dificuldade, deixando-a no passado, trazemos para o presente para revisitá-la, para revivenciá-la, para compreendê-la melhor, para ressignificá-la. Mesmo depois de anos do acontecido, Paulo não havia esquecido do que fez aos pobres cristãos. Pelo contrário, sempre o rememorava deliberadamente, mas de um modo diferente. Mas como lidar com as faltas do passado? Eu não quero oferecer nenhuma fórmula para isso. Cada pessoa é uma pessoa e tem as suas formas particulares de lidar com o passado. Mas a maneira como o apóstolo Paulo lidou com as suas faltas do passado podem, de alguma maneira, nos ajudar a lidar com as nossas, a fim de que façamos paz com o passado. Em primeiro lugar, não negue os erros cometidos. O apóstolo Paulo não negava os seus erros do passado. Ele diz com todas as letras que foi perseguidor da igreja e dá detalhes de como praticava essa perseguição e ainda faz referência a essa injustiça em várias oportunidades. Não estou dizendo que você deve publicar os seus erros, a menos que você tenha um propósito para isso.
mas pelo menos para você não os negue. A negação é um mecanismo de defesa que pode nos ajudar em princípio, mas não a longo prazo. Negar ou tentar esquecer do ocorrido não vai resolver o problema. Joyce Meyer, uma pregadora muito conhecida da televisão, numa das suas famosas frases disse: "Aquilo que você enterra vivo não morre." Segundo lugar, se possível, entenda o porquê do acontecimento. Num outro texto em que o apóstolo Paulo menciona a sua perseguição aos cristãos, ele não a nega, mas encontra uma explicação do porquê isso aconteceu. Ele disse diante do rei Agripa: "A mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno." Numa das suas cartas ele afirmou: "Noutro tempo eu era blasfemo e perseguidor e insolente, pois o fiz na ignorância e na incredulidade." Você assumir a responsabilidade pelo que aconteceu não é contraditório com entender as razões pelas quais a falta aconteceu. Isso faz parte da superação. Às vezes a pessoa nem sabia que o que fazia estava errado. Fazia no entendimento de que estava fazendo certo, ou seja, por ignorância. Isso ajuda a diminuir a dor, a culpa, a vergonha, embora uma falta não deixe de ser uma falta. Fazendo um parêntese aqui, às vezes a pessoa nem precisa assumir a responsabilidade pelo acontecido, pois as condições do momento não poderiam incriminá-la. Nesse caso, você debela a culpa, desmistifica e livra-se dela. Quantos que carregam uma culpa que não é sua? É evidente que há situações em que a pessoa sabia o que era o certo e não havia nenhuma justificativa para fazer o que fez. Nesse caso, a pessoa tem que reconhecer o seu erro e ponto, e lidar com isso também. Em terceiro lugar, encontre perdão na graça de Deus. Paulo achou a solução na graça de Deus, na sua misericórdia. Veja como ele fala da sua falta passada. "Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou." E o que é graça? Graça é o perdão imerecido da parte de Deus para as nossas faltas, sejam elas do tamanho e de que ordem forem. Talvez os homens não nos perdoem, mas Deus nos perdoa. E esse é um grande remédio para superar o passado. Mas apesar desse grande e imensurável recurso, receber o perdão de Deus com humildade é um grande desafio para muitas pessoas. Não raras vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande de receber o perdão de Deus, o perdão de si própria e dos outros, e passa a carregar uma carga pesada pela vida fora sem necessidade. Às vezes recorre a um outro mecanismo de defesa, que é a autoexpiação, tentando compensar, pagar o erro cometido. Mas graças a Deus, Ele pode nos perdoar. Em quarto lugar, passe a olhar-se com humildade. Aqui está a razão pela qual não devemos esquecer as nossas faltas passadas. Não para ficarmos na culpa, mas para nos mantermos humildes, reverentes, quando lembrarmos do que aconteceu, a fim de que não voltemos a praticar o que praticamos. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao lembrar de tão grande falta do passado, considerava-se indigno de ser chamado apóstolo. Considerava-se o menor dos apóstolos e, como se não bastasse, o principal dos pecadores. Em quinto lugar, use sua experiência de maneira positiva doravante. O apóstolo Paulo foi além de apenas entender e ter o perdão das suas faltas para o passado. Ele recebeu não apenas a graça do perdão, mas também a graça de uma missão, a qual abraçou com zelo, superando até mesmo os demais apóstolos. E não apenas desempenhou abnegadamente a sua missão, mas considerava que essa reviravolta que Deus fez na sua vida serviria de exemplo para
tantos outros que precisassem dessa mesma graça de Deus. Deus olha para nós com olhares de possibilidades e não de impossibilidades. Do ponto de vista de Deus, ninguém é um caso perdido. E em Deus tudo é possível superar. Basta que o deixemos nos ajudar. Que Deus nos abençoe.